Graças a paz, tudo bom? Irmãos, eu quero deixar uma palavra ao seu coração. Abra comigo aí, Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao 15. Diz assim a palavra: Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Bom, dias de tantas notícias ruins, é bem provável que algumas pessoas comecem a trilhar caminhos que levem à dúvida. Olha esse texto aqui que nós lemos dos discípulos de Emaús. Eles estavam ao lado do Cristo o tempo todo, andando com o Cristo, até que chega um dia que o Cristo, o mestre deles, é levado para a cruz e morre. A tristeza gerada no coração deles devia ter sido algo avassalador. Talvez você pense assim, poxa, mas esses discípulos eram incrédulos, hein? Vendo Jesus morrer na cruz e aí volta para casa. Mas, irmãos, vamos entender aqui o contexto da história. Os discípulos de Emaús, eles não têm o que a gente tem hoje. Você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo derramado em seu coração, e mesmo assim nós, seres humanos aqui em 2020, a gente trilha caminho que leva a dúvida. Imagina os discípulos que viu o Mestre sendo crucificado naquele momento. Então, é bem natural que alguns deles estivessem em dúvida, e esses discípulos de Emaús também não fogem à regra. Hoje nós temos a celebração da ressurreição em nossos corações através do Espírito. O Espírito Santo testifica que tudo é verdade, mas o Espírito ainda não havia sido derramado aqui nesse contexto do livro, da história que nós lemos. Então é verdade que Jesus havia alertado? Era verdade. Jesus disse para eles: olha, vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. Mas, irmãos, sem o poder do Espírito, nós não temos como crer nas Escrituras. Amém? E vamos entender também que as Escrituras ainda não tinham sido produzidas. Amém? Então, caminhos que levam à dúvida é uma questão que as pessoas podem trilhar, até as pessoas que têm fé, até aqueles que são discípulos de Jesus. Então, por isso que precisamos, assim, nós que estamos hoje, bem diferente do contexto dos discípulos de Emaús, sermos alimentados diariamente pela palavra, pela oração, para que a gente possa ter algum tipo aí de combustível para queimar nesses dias maus, né? Anticorpos, né? Vamos falar aí para um contexto mais atual. Nós precisamos de anticorpos para poder vencer essas dúvidas que possam ser lançadas em nosso coração. Então, para que quando a gente tiver um dia mau, um momento ruim, uma quarentena, a gente possa estar aí, ter alguma coisa para queimar em nosso coração, né? A palavra, um combustível. Então a realidade aqui dos discípulos de Emaús era bem diferente. Eles retornaram para casa porque eles estavam mesmo com dúvida. Mas Jesus é misericordioso, Ele é bondoso, Ele ama os seus discípulos, Ele ama o seu povo. Tanto que Jesus se coloca no caminho para andar com os discípulos de Emaús. E Jesus se colocou no caminho para andar com os discípulos de Emaús com o propósito de trazer os discípulos de Emaús para o seu caminho. É assim que Jesus faz, né? Ele pode até trilhar com a gente o caminho da angústia, mas o desejo de Jesus é nos trazer de volta para Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. E aí, o interessante dessa história, que quando eu leio eu fico muito maravilhado, que Jesus não se colocou ali para ser um juiz, para, vamos dizer em termos leigos aqui, puxar a orelha deles, né? Não, Jesus, pelo contrário, Ele estava ali como um amigo, né? Ele falou: o que vocês estão falando aí? Qual é a conversa de vocês? Eu quero ouvir vocês. E Jesus ouviu os seus discípulos como um amigo que Ele é, as suas queixas. Então eles falaram para Jesus tudo aquilo que estava em seus corações. Então, uma questão que a gente pode entender é que discípulo, às vezes, irmãos, pode trilhar o caminho que leva a dúvida. É verdade. Naquele contexto de Emaús aconteceu e acontece hoje também. E é bem pertinente, né? Nesses dias de quarentena, alguns de nós começam a ter dúvida em nossos corações. E por que isso acontece, pastor? Por que isso acontece? Porque às vezes a desesperança começa a querer se instalar em nós, né? Começa a encher os nossos corações de dúvidas. Então a gente precisa estar firmado na palavra. Precisamos ser certificados de que Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele cuida de nós. E precisamos também, amados, nesses momentos como agora, nos retornar, né? Ter a prudência de nos alimentar com aquilo que pode realmente queimar os nossos corações, que é as Escrituras.
Veja interessante, os discípulos de Emaús, com todas aquelas dúvidas, né, eles foram informados pelo testemunho das mulheres. Os anjos que falaram com as mulheres quando essas foram para o sepulcro e encontrou o sepulcro vazio, disse para elas: olha, ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. Então, os discípulos de Emaús tinham o testemunho das mulheres, dos anjos que falaram com as mulheres, do próprio Cristo, mas mesmo assim eles começaram aí a ter dúvida e voltaram para casa. Então, assim, Jesus, ele olha e nos mostra nessa história para dizer que ele tem misericórdia de nós. Ele tem paciência com você, ele tem paciência comigo. Se você está passando algum momento de dúvida, de incerteza, se seu coração começou a trilhar em um caminho que está levando à dúvida, fique tranquilo. Assim como Jesus cuidou de Pedro, cuidou de Cleopas, que era um dos discípulos de Emaús, né? O outro discípulo, que a Bíblia não diz quem é, ele vai cuidar de você, tá? Ele vai cuidar de mim, ele vai cuidar da gente. Então, amados, olha, qual é a maneira que Jesus vai fazer para nos trazer para o seu caminho? Ele vai ser um companheiro de viagem. Nesses 40 dias que a gente vai ter, e Jesus vai ser um companheiro de viagem. Ele vai estar ao nosso lado, vai caminhar com a gente. Mas o intuito de Jesus não é deixar a gente trilhar o caminho da dúvida. Entenda, ele vai andar com a gente, com as nossas angústias, mas ele tem o objetivo de nos trazer de volta para o ensino, nos trazer de volta para o seu caminho. E, sabe, no final de tudo isso, qual é o objetivo maior de Jesus? Além de tirar as nossas dúvidas, de aquecer o nosso coração, Jesus também ele deseja que a gente comece a caminhar com o outro, tá bom? Que a gente comece a caminhar. Olha, talvez você conheça alguém da sua família aí, alguém que você conhece que não está bem. Então, se você está trilhando o caminho da dúvida, Jesus vai nesse momento, eu tenho certeza, através das Escrituras, caminhar com você, te trazer de volta, mas com o objetivo de que você, se recuperando, possa também caminhar com o outro. Nesses dias de quarentena, você pode ajudar alguém que esteja com desesperança, que esteja caminhando para o outro lado. Faça como ele fez com você. Leia as Escrituras para alguém, cite as Escrituras para alguém. Pode deixar que o Espírito Santo vai fazer com que o coração desses que ouviu o que você tem para dizer, o coração deles vai queimar, assim como o seu. E Jesus, ele sentou à mesa com aqueles discípulos de Emaús, partiu o pão. E assim Jesus vai fazer com todos nós. Amém? Que você possa ser aí agora alguém que tenha paciência, como Jesus teve com os discípulos de Emaús, que tem com você, que tem comigo, para que a gente possa, em nome de Jesus, ser também um instrumento de paz para aqueles que estão perto da gente. Amém? Deus abençoe, fique com essa palavra, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um abraço.